Uma coisa que pode simplesmente destruir a sua página de mangá. A maioria das pessoas nem percebe. O pior é que não importa o quão bem você desenha, se você errar nisso aqui, a arte simplesmente quebra. Isso aqui tem nome e chama-se efeito Moiré, ou Moiré, que seja. E por incrível que pareça, tem muita gente que usa retícula e nem sabe que tá fazendo isso errado. Pra quem não me conhece, eu sou o Kimaro e eu estudo mangá e narrativa. Quando eu comecei a usar retícula, eu achava que era só jogar textura e pronto. Tipo, sombrear, deixar bonito e acabou, ia funcionar. Só que quanto mais eu desenhava, mais minhas páginas pareciam estranhas. E demorou pra eu perceber que o problema não era o desenho, era como eu tava usando retícula. Então nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que causa isso e como evitar, tanto no digital, tanto no impresso. Primeiramente, o que são retículas? Retículas são pequenos pontos pretos, muito próximos do outro, feitos para causar textura, profundidade, sombreamento e etc. Eles são frequentemente usados em mangás e também em quadrinhos, como você pode ver aí na tela. Praticamente todo aplicativo que eu já usei de desenho tem a opção de usar retículas. No atual que eu tô usando agora é Clip Studio Pro, então eu vou mostrar basicamente como é que se usa dentro dele. Primeiramente, eu crio uma camada na parte de baixo da line e aí eu vou pintar, né, de acordo com o que eu quero selecionar com a retícula. Bom, desse jeito. Agora para ativar a retícula realmente, porque você pode ver que ela tá lisa, digamos assim, né, ela tá só num tom de cinza, ela não tá numa retícula. Você vem aqui do lado, ó, e clica retículas e pronto, ela vai ficar no tom. Aqui, por exemplo, aconteceu o famoso efeito Moiré ou efeito Moiré. Eu vou chamar de efeito Moiré. Esse é o principal fator para estragar os seus desenhos nos mangás. Tem vários motivos para ele acontecer. Eu vou listar só alguns e resolver junto com vocês para ver se encaixa no seu problema. O primeiro motivo desse efeito acontecer é quando você mistura duas retículas com frequência diferentes. O que é frequência? Frequência é isso aqui que tá aqui do lado. Essas configurações eu vou falar mais adiante, mas tem várias coisas que você precisa saber. Tem um padrão certo a se seguir, mas como eu disse, só mais adiante. O problema real é quando você tá com um tipo de retícula, por exemplo, aqui eu tô usando 60 e você coloca outra retícula em cima dessa, porém com frequência diferente. Por exemplo, nessa aqui tem 73. Então vai acontecer esse efeito Moiré. Para você arrumar é bem simples, esse eu acho que é o jeito mais fácil, é um dos motivos que ocorre, porém simples de consertar, e é basicamente você deixar os dois na mesma frequência. Aí eles meio que se misturam, só que não acontece o efeito Moiré, né? Além de que, talvez você esteja usando também, além de uma frequência errada, você pode estar usando a configurações de pontos diferentes. Aqui, eu estou usando de círculo, mas você pode estar usando, sei lá, quadrado ou linha. E aí vai acontecer esse efeito também. Basta você equalizar ele assim como uma frequência. Tá, mas Kimaro, o meu problema não é realmente a frequência. Eu tô fazendo tudo certinho e tá acontecendo o efeito Moiré. Bom, aí pode estar acontecendo o que acabou de acontecer aqui comigo, ó. Esse pequeno efeitinho Moiré. Daí o problema é outro. Nota-se como a minha personagem ela é de pele mais escura, o efeito Moiré nela, cara, deixa muito feio. Então você tem que tomar muito cuidado com isso realmente. Esse segundo caso é um pouquinho mais complexo. Isso pode ocorrer porque o tamanho da tela que você está desenhando não consegue processar a quantidade de pontos que tem. E para isso tem duas opções: ou você aumentar, e muitas das vezes no digital não dá tanto problema, ou você diminuir. Ah, mas Kimaro, como que eu sei que eu posso utilizar mais ou menos frequência e também se tem um padrão específico? Eu vou te falar já já. A maioria utilizada em mangá digital, a frequência, como vocês podem ver aqui, ó, geralmente, tá, varia entre 60 e 80, mas é muito variado, tá? É muito variado pelo tamanho da tela. Eu vou ir no outro projeto meu, no qual onde eu faço as capas e as páginas do mangá, para exemplificar melhor. Nesse grande exemplo aqui, se eu der zoom, vai dar para ver os pontinhos aqui da retícula. Eu usei 60 nessa imagem toda, eu não usei outro tipo de configuração, eu usei 60. Então no digital é frequentemente recomendado você usar essa quantidade, tá? Entre 60 a 80. Muitas das vezes 60 já tá ótimo, tá? Às vezes você vai ter que até diminuir
mas 60 pra mim deu certo. E se caso você tenha dúvida, porque se eu ficar mudando os ângulos aqui, ó, acho que aqui, ó. Aqui, se você ver aqui na calça principalmente, tem um efeito moiré. Então como é que você sabe que tá funcionando? Basta você dar zoom, isso aqui é do próprio Clip Studio, tá? Tem que dar zoom aqui, ó, em cima, em 100%. E você der zoom em 100%, por mais que a imagem seja gigantesca, se você conseguir ver os pontinhos certinho, nada demais, então vai funcionar. Claro que o tamanho da imagem impacta muito, mas muitas vezes, como é no digital, é muito fácil de reparar. Mas, que mano, tá dando BO ainda assim, cara. Eu tô usando esse tipo de informação e ainda tá dando BO. Aí pode ter o terceiro erro, tá? Que daí eu vou te passar as informações padrões e também é algo que nem todo mundo vai conseguir acessar, porque vai ter que ter um PC um pouquinho mais forte. Vamos lá. Se você tá tendo dificuldade, não tá funcionando, pode ser que o problema seja o ângulo que você esteja usando. Então, você vai vir aqui, vai clicar nas retículas, novo tom, e aí tu vai ver a densidade. A densidade mais ou menos é basicamente a cor, tá? Porque a densidade é tipo, o quão maior é as bolinhas. Então, é basicamente a cor, entre aspas. A frequência, vou deixar 60. O tipo, raramente você mexe aqui, tá? O tipo é círculo, na grande maioria das vezes. Você pode usar pra linha, eu já vi, mas poucos casos. E o ângulo, se tu tiver num ângulo diferente do que 45, coloca 45, que é o padrão utilizado realmente e recomendado. Aí vai acontecer o efeito moiré, né? Porque eu tô com um zoom em 18, mas se eu der um zoom aqui, aparece as bolinhas certinho. O segredo é, se você consegue observar as bolinhas no seu desenho, então provavelmente, tá, não vai ter o efeito moiré. Outra coisa que é bastante recomendado você fazer é você colocar o DPI em 600. Quanto maior o DPI, mais difícil vai ser de acontecer o problema do efeito moiré. Então eu recomendo, por mais que, como eu disse antes, pode ser que alguns PCs aí não vão aguentar, mas cara, faz um esforço sim, porque faz bastante diferença, tá? Mas Kimaro, eu fiz tudo certinho, tananana, mas quando eu postei, sei lá, minha arte no Instagram ou no WhatsApp, sei lá, em algum outro lugar, ainda teve o efeito moiré. Por que acontece isso? Bom, porque obviamente eles não vão pegar o tamanho exato. Algumas redes sociais funcionam isso, mas na maioria das vezes elas compactam o tamanho e por conta disso o efeito moiré acontece porque não é o tamanho exato que você fez. Isso é bastante comum, tá? Inclusive alguns autores usam isso de propósito para evitar pirataria, né? Porque tem muita gente que simplesmente só pega o mangá e posta em algum outro lugar, então ele faz de propósito perder um pouco a qualidade. Para você arrumar isso, é só você entendendo o tamanho de cada rede social. Mas na maioria das vezes, se tu colocar a função Full HD, já arruma. No Twitter, no Instagram, acho que acontece um pouco o efeito moiré, mas não tanto não. E caso ocorrer, você pode pegar o tamanho que é utilizado em cada rede social. No Twitter tem um tamanho específico, no Instagram tem outro. Aí você pode ir lá ver e fazer sua arte baseado nesse tamanho. Agora vamos lá, algumas considerações a se levar na hora de imprimir, no impresso. Muitas das vezes acontece o efeito moiré no digital, mas ele é fácil de arrumar. No impresso não é. E tem um motivo para isso acontecer. Na maioria das gráficas, principalmente no Brasil, porque a gente não tem essa cultura aí de quadrinhos tão forte quanto em outros lugares, a gente tem gráficas que usam monocromático. Mas isso aqui não é monocromático, Kimara? A gente não tá usando preto e branco e etc. Sim e não. A maioria das vezes o monocromático tem alguma diferença entre a escala de cinza. A maioria dos mangás hoje em dia é em escala de cinza. Tem alguns sim que são monocromáticos, mas eu já vou te adiantar que se caso tiver uma gráfica, você vê uma gráfica que tem a versão tons de cinza, né? Se tiver tons de cinza, cara, usa elas que vai ser muito melhor e vai ficar muito mais bonito o mangá. Porque ele vai pegar a arte como se fosse a digital e basicamente imprimir. Na maioria dos casos não acontece isso, tá? É monocromático. E aí acontece esse efeito aqui. Se eu for aqui na direita, clicar em cor, deixar monocromático, olha o que vai acontecer com o desenho. Você tá vendo que ele ficou mais estourado? Por sorte, obviamente, eu já fiz o desenho pensando nisso, então não tem tanta diferença. Mas alguns mangás, por exemplo, vou mostrar a minha página aqui agora. Como vocês podem ver aqui, minhas páginas de mangá, essa e essa já foram pensadas no monocromático. Então se eu mudar, se eu imprimisse, ela sairia praticamente igual também. Alguns casos eles usam tons de cinza, eles não usam retículas. Por exemplo, se eu vim aqui nessa aqui, você pode ver que ela não tem retícula, é tons de cinza, é só tons de cinza. Se eu vim aqui monocromático, olha o que acontece. A pele dela fica branca e o urso se desintegra, vira uma sombra. Isso acontece porque daí o monocromático é literalmente preto e branco. E para você arrumar isso, basta você, na hora de desenhar, já pensar no monocromático. Então quando tu vai
sei lá, criar uma nova layer. Você vem aqui, e aqui geralmente vai estar em cor ou cinza. Tu deixa em monocromático. A arinha vai ficar desse jeito assim, ó. Vai ficar bem diferente do comum. Tu para pra ver, ó, tá vendo? Ela é mais pixelada. Isso é comum e isso é por conta da impressão mesmo. A mídia física. Infelizmente, na maioria do Brasil, a gente não tem a versão impressa em cinza, que fica bem mais bonito na minha visão. Então já fica ciente disso. Faz uma versão, se puder, né? Faz uma versão tanto monocromático, tanto na escala tons de cinza. Porque a escala de tom de cinza fica muito bonito no digital. Mas como a gente não tem gráficas em escala tom de cinza, já vai planejando isso também. Beleza. Agora, se você já vai pensando no monocromático, já vai pensar para fazer os dois em um, se caso puder imprimir, aí eu recomendo você usar a frequência de 50 a 60 no máximo, o ângulo 45 igual e 600 de DPI. A diferença principal de escala de cinza para monocromático eu vou mostrar agora. Os dois aqui, eles são retículos e estão em escala de cinza, mas eu vou pegar só um deles e deixar aqui, ó, na função monocromático. Olha o que acontece. Tá vendo isso? Simplesmente o efeito de transição degradê sumiu. É por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o seu mangá, porque ele literalmente pega o extremo do preto e do branco. Bem, demais é isso. Espero ter ajudado vocês aí com alguma coisa. Esses são os principais erros que eu observo e que eu consegui ajeitar. Claro que deve ter alguns outros aí que eu não sei. Se puder, escreve nos comentários, talvez te ajude. Mas demais é isso aí. Até mais.